mundo vive várias crises, né? Crise civilizatória, crise humanitária, crise climática, né? Então nós estamos trazendo os povos indígenas como parte da solução para essas crises. Essa questão do garimpo ilegal dentro do território é uma questão já também histórica, né? Vem de longos anos, que se acentuou nos últimos 6 anos, né? E potencializado nos 4 anos do governo Bolsonaro. Havia ali uma conivência, né, dessa exploração ilegal de minérios, né, dentro do território. Porque a gente sabe também que não consegue assim, você retomar a vida depois de tantos anos com a invasão ali dentro, convivendo com a violência, com o alcoolismo, com drogas, né, provocada pelo garimpo, assim, de uma hora para outra. Quem está dentro do território Yanomami, não se trata mais só do garimpeiro que estava ali no dia a dia, né? Mas se trata realmente da presença do crime organizado. Já está constatado que ali tem bandidos perigosos. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais, no site do Jornal Tempo, em todas as nossas plataformas. A gente conversa com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Eu sou a Larissa Arantes, editora de política aqui em Brasília. Estou acompanhada do nosso setorista de Palácio do Planalto, repórter Manuel Marçal. E, claro, vamos destacar aqui na entrevista de hoje alguns desafios da pasta, algumas entregas e, claro, assuntos que não podem deixar de ser abordados, como a situação dos Yanomamis, por exemplo. Então, já para abrir aqui a nossa entrevista, ministra, queria saber da senhora quais são os desafios para 2024. Acredito que 2023 tenha sido um ano de estruturação do próprio Ministério. E o que a senhora destaca agora como desafios mesmo para a pasta neste ano? Tá, bom dia, Larissa, bom dia, Manuel, né? Todos que acompanham o programa. Bom, o Ministério dos Povos Indígenas, né? Esse inédito e importante ministério criado agora pelo presidente Lula, né, traz um momento de muita oportunidade, mas também muitos desafios, né? Desafios, primeiro, para sua estruturação, né, considerando que foi um ministério criado ainda, né, dentro do que já existia, tanto na questão de cargos quanto na questão orçamentária, né? Então, 2023 foi um ano realmente de organização, planejamento, estruturação. E mesmo assim a gente conseguiu fazer muitas entregas, considerando seu primeiro ano, né? Inclusive a retomada da demarcação das terras indígenas. Agora, 2024, a gente, agora esse mês de abril, estamos instalando o Conselho Nacional de Política Indigenista, que é um conselho paritário, com representação indígenas de todos os estados brasileiros, né? E com representações de 30 órgãos e ministérios. E mais convidados, né, das organizações indígenas e de organizações indigenistas. E esse espaço do CNPI é onde se vai apresentar e validar toda a política indigenista, para garantir essa participação dos povos indígenas, né, e essa construção mais coletiva, essa construção ampla. Estamos trabalhando para atualizar esse mapeamento da situação fundiária, né, das terras indígenas no Brasil. Temos ainda muitos passivos, a FUNAI, que é o órgão executor, né, que faz o estudo inicial de identificação, delimitação, tem ali, né, um acúmulo de demandas reprimidas, ainda não qualificadas, considerando toda esse desmonte que foi a FUNAI nos últimos anos, né? E agora nós estamos trabalhando para qualificar esses processos que estão lá e a gente avançar para as próximas etapas. Temos um passivo que ficou do ano passado, né, de acordo com o que nós apresentamos ainda na transição, de homologar 14 territórios indígenas. Desses, 8 foram homologados ano passado e estamos na expectativa de que a gente possa, este ano ainda, né, conseguir homologar os 6 que ficaram pendentes. E aí vamos trabalhando para avançar nas outras etapas a partir desse trabalho, né, que deve ser realizado pela FUNAI. Nós assinamos um termo de cooperação com o Ministério da Mulher para um programa que chama Mulher Guardiã.
E esse projeto é para a gente apoiar tanto as mulheres defensoras do meio ambiente, né? É um trabalho que vai ser ali transversal nas 3 secretarias do Ministério, como também fazer um estudo né, um levantamento da situação da violência doméstica, né, contra as mulheres dentro dos territórios. Então, estamos com 25 PGTAs, que são os Projetos de Gestão Territorial e Ambiental, já identificados, com apoios garantidos para serem implementados também este ano. E, para além desse, estamos acompanhando a elaboração e revisão de outros planos de gestão, né, nos territórios indígenas. Ministra, a gente está no mês de abril, né? Logo mais se celebra aí o Dia dos Povos Indígenas e também no fim do mês em Brasília vai ter o acampamento Terra Livre. Quais expectativas aí? O que vai ser? A senhora consegue talvez adiantar para a gente o que vai ser anunciado para essa data e o que vai ser o acampamento Terra Livre este ano aqui em Brasília? O acampamento Terra Livre, né? Assim, orgulhosamente eu falo dessa grande mobilização, que já é uma referência mundial para os povos indígenas, né? É considerada a maior mobilização indígena do mundo, e este ano exatamente completa 20 anos, e a gente traz como conquista o Ministério dos Povos Indígenas também como resultado de toda essa articulação, né, essa mobilização indígena. Ano passado, o presidente Lula foi lá no acampamento, e ali nós anunciamos as homologações, né, das 8 terras indígenas. E para este ano, ainda o movimento está nessa articulação e definição, né, de como será a presença do presidente Lula. Muitos preferem que as lideranças sejam recebidas no Palácio do Planalto, né, outros preferem que ele vá no acampamento. Então, estamos ainda nesse momento de diálogo para tanto definir como será a participação do presidente, porque a minha tem, com certeza, né, ali diretamente, dialogando com a liderança, falando do Ministério, das ações do Ministério, e com o presidente a gente está nessa definição, inclusive porque estamos ainda também definindo quais atos serão assinados nesse período. Ótimo. Ministra, questão dos Yanomamis, né? Volta e meia, a situação precária, digamos assim, volta ao noticiário. Muitas ações já foram feitas pelo Ministério, pelo governo Lula. Ontem, um estudo da Fiocruz mostrando ali a contaminação por mercúrio, né, a partir de amostras coletadas ainda em 2022. Queria saber da senhora quais as ações que precisam ser feitas a partir de agora para ser mais eficaz no sentido de garantir ali, né, que eles possam viver livremente e sem riscos, tanto de saúde quanto de segurança, né, a partir de agora. Uhum. Então, a questão Yanomami é um tema que ganhou uma repercussão mundial, né, de grande visibilidade, pela própria condição que a gente encontrou ali, aquele povo, né, total abandono, desse caso do poder público. Essa questão do garimpo ilegal dentro do território é uma questão já também histórica, né, vem de longos anos, que se acentuou nos últimos 6 anos, né, e potencializado nos 4 anos do governo Bolsonaro. Isso é fato, porque havia ali uma conivência, né, dessa exploração ilegal de minérios, né, dentro do território. Então, quando nós assumimos e encontramos o povo Yanomami naquela situação de desnutrição, né, absoluta, inicialmente entendíamos que seria apenas garantir o atendimento de saúde, né, equipar com instrumentos, com materiais, né, as equipes de saúde, mas descobrimos que a causa era o garimpo ilegal. 30 mil Yanomami, 20 mil garimpeiros. Então, a primeira coisa foi, né, garantir essa operação, né, a partir do decreto de emergência, para retirar esses garimpeiros do território Yanomami. E isso foi feito numa ação articulada com vários ministérios, né? Conseguimos chegar ali numa estimativa de uma média de 80% da saída já desses invasores, né? Conseguimos ter alerta ali de redução de desmatamento pelo garimpo, né, dentro do território.
Mas é lógico que é uma questão crônica, né, de longos, né, de longo tempo, e também não consegue se resolver num prazo tão curto, né? Eu acho que o diferencial agora é que nós estamos acompanhando, nós temos um planejamento, nós estamos presentes dentro do território, estamos, né, com ações também em Boa Vista para garantir, né, esse atendimento, diferente do que era antes, que não só o descaso, mas ainda a incitação, a motivação para que os garimpeiros permanecessem lá, né? Então, ano passado foi feito um grande trabalho de desintrusão, de atendimento às crianças. Realmente não conseguimos chegar em todas as regiões, se tratando de um território que pode se somar em 2 Suíças, né? É o maior território indígena, né, da América Latina, do mundo, eu acho, né? De difícil acesso, áreas extensas, mas a gente conseguiu avançar bastante. Para este ano, a CESAI tem a reforma ou construção de 22 unidades básicas de saúde dentro do território. Acabamos de instalar a Casa de Governo em Boa Vista, que tem esse trabalho articulado com, né, com vários ministérios que têm atribuição também com a questão indígena, né? E agora começa um novo momento também de entrega de cestas básicas, que até então foi feito pela Defesa, né, pelo Exército, e agora, a partir de um crédito extraordinário que nós conseguimos por meio de uma medida provisória assinada, né, pelo presidente Lula, nós assumimos, enquanto Ministério dos Povos Indígenas, né, na parceria com o Ministério da Gestão e Inovação e a FUNAI, fazer essas entregas, que iniciará dia 15, ainda deste mês, né? Então, vamos agora retomar essas entregas das cestas, né, novamente com os territórios, agora com esses territórios mapeados, que ainda a gente não conseguiu chegar diretamente, né, com essas entregas. E para além dessa presença permanente agora do governo federal lá, para acompanhar todas as ações. Ministra, se a senhora me permite, a senhora citou a Casa de Governo, salvo engano, vocês anunciaram acho que cerca de 1 bilhão, né? Foi um valor ali para a Casa de Governo. E a senhora acabou de falar que o território Yanomami são 2 Suíças, né? Um tamanho ali de 2 Suíças. Não é um valor, se eu posso dizer assim, insuficiente? Eu queria ouvir da senhora o que está faltando, né? A gente teve um problema ano passado, com a distribuição de cesta básica e, né, conforme vários indigenistas vêm reportando, às vezes a distribuição da cesta básica, ela supre, né, a necessidade do indígena ali naquele momento, mas tem um problema ainda ali com os indígenas que alguns já perderam a característica de roçado, um pouco nômade, etc. Como trabalhar para que esses indígenas não percam a característica originária deles de serem nômades, de serem pessoas que entendem a mata e a floresta, né? Lógico que tem o problema do garimpo, mas queria entender. Mas a gente precisa falar do garimpo, porque para mudar qualquer situação ali, é preciso retirar o garimpo de dentro. Para que eles voltem ao modo de vida próprio, é preciso retirar o garimpo, né? E para além da entrega das cestas por meio desse contrato agora, né, nós também vamos entregar ferramentas, a gente já fez isso no ano passado, né, as ferramentas para que eles voltem a fazer, né, a sua produção própria, a fazer seus roçados, né, ali as suas roças. Algumas regiões, ainda ano passado, conseguiram plantar, né, plantar mandioca, plantar, né, a macaxeira, a banana, como eles, né, que são do seu hábito alimentar, né. E agora a gente reforça essas entregas também das ferramentas para que aquelas regiões que ainda não receberam possam voltar a produzir seus próprios alimentos, né? Então, essa é uma forma da gente ir aos poucos voltando, porque a gente sabe também que não consegue, assim, você retomar a vida depois de tantos anos com a invasão ali dentro, convivendo com a violência, com o alcoolismo, com drogas, né, provocada pelo garimpo, assim, de uma hora para outra. Então, nós temos ações ali planejadas a curto, médio e longo prazo. E uma das preocupações é exatamente essa, né? Garantir com que as cestas sejam adequadas, né? Estão sendo adequadas com o alimento já, né, próprio que eles consomem, mas também esse apoio para que eles voltem a produzir os seus próprios alimentos. E tudo isso, né, que a gente fez também nessas entregas foi a partir da participação de 20 órgãos do governo no Fórum de Lideranças Yanomami, que eles realizaram no passado, e a gente foi para lá. Nossos representantes ficaram lá uma semana fazendo essa escuta e
participando da construção desse plano. Então, o que nós estamos fazendo agora já é também, né, considerando aquilo que foi apresentado por eles. Ainda dentro desse tema, né, pelo que a senhora está me falando, existe um grande problema de segurança pública, não só, né, no território Yanomami, como também a gente vem reportando, vendo no noticiário, o caso do Vale do Javari, que é uma região que ali, né, vocês costumam dizer que é do tamanho de Portugal, Santa Catarina. A gente teve, né, passado um ano, Philips, né, e de Bruno Pereira, né, o indigenista Bruno Pereira. O governo federal foi lá, né, prometeu fazer alguns termos de ajustamento, de intensificar a segurança pública. Então, eu queria entender com a senhora, como é que está essa interlocução da senhora, do Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério, né, de Justiça e Segurança Pública ali do Ricardo Lewandowski. Ano passado a senhora estava em interlocução constante com o Flávio Dino e teve essa troca no Ministério. Como é que está esse diálogo? Como é que está essa conversa? Vai se intensificar forças de segurança ali? Existe um trabalho de intensificar, levar mais homens do Ministério da Defesa, né, das Forças Armadas para essa região, para fazer um processo de desintrusão e proteger esses povos originários? Então, nós temos no Brasil algumas regiões, né, e territórios indígenas bem críticos em relação a essa questão da violência, né, da insegurança pública, né, dessa insegurança dentro dos territórios, né, e Yanomami é como nós estamos falando, né, os garimpeiros entraram, tomaram de conta ali durante anos, sem que houvesse uma intervenção do Estado, né? Agora a gente está lá, presente, fazendo tudo o que é possível para a gente retirar todos os invasores. E eu queria só complementar aqui agora, quem está dentro do território Yanomami, não se trata mais só do garimpeiro que estava ali no dia a dia, né? Mas se trata realmente da presença do crime organizado. Já está constatado que ali tem bandidos perigosos, e por isso esse reforço agora também da operação, para que, né, essa operação seja cautelosa, cuidadosa, para não incitar mais conflitos ou mortes ali dentro, né? Então, a operação está sendo, né, bem ajustada, reforçada, para que retire todo mundo. No Vale do Javari também é uma região de muita violência, ameaças às lideranças indígenas, né? A gente já teve uma situação muito pior lá, que é o que ocasionou aí o assassinato de Dom Philips, né, e Bruno Pereira, né? A gente foi lá, né, eu fui lá pessoalmente, ano passado, final do ano, né, houve uma operação do IBAMA lá com a Polícia Federal, né, foram várias apreensões e aplicação de multas, que nós também estamos trabalhando para que essas multas sejam revertidas em ações, né, para a segurança dentro do próprio território, né? E temos esse diálogo já também com o ministro Lewandowski, né, que tem já um conhecimento dessa pauta indígena, né, tem um compromisso, ele ainda no judiciário apresentou esse compromisso ali, né, nas suas decisões, e ontem mesmo, né, ele teve um encontro com nós do Ministério dos Povos Indígenas, né, que foi a presença ali do secretário executivo Eloy Terena, a Célia Chacriabá de Minas Gerais, as lideranças Chacriabá, num diálogo ali sobre um território Chacriabá, né, lá de Minas. E já conversamos várias vezes sobre como vamos agora pautar também tanto a questão da etapa que é a responsabilidade do Ministério da Justiça, né, como a portaria declaratória do processo de demarcação, e essa questão da segurança pública. Nós temos no Ministério dos Povos Indígenas um projeto de UASES, que é Unidades Avançadas de Segurança Indígena, que nós estamos pautando agora para que o MJ possa colocar dentro do seu planejamento essa construção das UASES, né, que é fortalecer as bases que já existem, como criar outras bases, né, com essas unidades nos lugares que não tem. E Vale do Javari é uma dessas regiões que está na nossa prioridade para instalar essas unidades. Ministra, a senhora inclusive já citou esse diálogo, por exemplo, com o Ministério da Justiça em torno da demarcação de terras indígenas. O Ministério acaba tendo que lidar com assuntos realmente delicados, complexos e que precisa realmente do envolvimento de outras pastas. Como que a senhora avalia a abertura para esse diálogo? Ele tem avançado? Enfim, para a gente ver, por exemplo, né, para a gente ter as homologações, por exemplo, das demais terras, né? Olha,
Eu sei que há, às vezes, né, muita especulação até de que o Ministério dos Povos Indígenas está isolado, de que não consegue dialogar, mas, assim, né, eu posso garantir que nós temos uma abertura muito grande de conversar com todos os ministérios. E ano passado eu fiz muito isso, né, de marcar, sempre fui recebida por todos os ministros, né, mais de uma vez até, para articular políticas, até porque o Ministério dos Povos Indígenas é um ministério articulador, com pouco orçamento. Ano passado a gente não tinha um orçamento com ações finalísticas, né? Esse ano, embora pouco, mas a gente tem ali. Só que muitas pautas estão dentro de outros ministérios. A educação, por exemplo, né, é atribuição dos estados, municípios e ensino superior com o MEC. Então, a gente tem esse diálogo com o MEC, né? A saúde, nós temos a SESAI, Secretaria Especial de Saúde Indígena, que tem um orçamento próprio ali, né? Mas também a gente articula com o Ministério da Saúde e com a própria SESAI todas as ações, né? E assim vai, né? Temos editais já publicados em conjunto com a Cultura, temos editais publicados em conjunto com o Ministério da Igualdade Racial, com o Ministério da Mulher. Estamos trabalhando agora outros com o MDA, com o MDS, com o próprio MAPA, né? E com o MJ a gente segue nesse ritmo, né, do diálogo, porque, de fato, a questão da demarcação de terras indígenas acabou se tornando uma pauta muito delicada, né, que tem o tema do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Ano passado, o ano inteiro, ficou tramitando no Congresso Nacional. Então, acaba que gera, assim, uma certa disputa ali de interesses. E essa pressão para impedir demarcação é muito grande, que vem de vários lados, né? Então a gente fica ali tentando, né, um diálogo, um jeito de avançar, porque nós temos um direito constitucional, né? Nós temos um artigo 231, 232 ali, que garante a demarcação de terras indígenas como uma responsabilidade da União e dever do Estado, né? Então a gente se pauta por isso, pelo que nós temos hoje, né? E o ministro da Justiça também se pauta por um direito constitucional. Então, o que nós estamos hoje fazendo é nos apegando ao que a gente tem de direito para se fazer cumprir esse direito. A gente gostaria de ficar aqui horas conversando com a senhora, né, ministra? Mas a gente tem consciência aí das agendas. Então, Marçal, escolha a sua pergunta final. Ministra, eu queria discutir com a senhora a questão da ferrovia Ferro-Grão, né? Existe um pedido muito forte de várias comunidades indígenas daquela região, pedindo para que não seja construída essa ferrovia, né? A gente teve o Raoni Caiapó fazendo um pedido para o presidente Lula, né, na agenda que ele teve com Emmanuel Macron para não autorizar, né? Como é que está isso? O presidente Lula vai autorizar? Como é que está a conversa do Ministério dos Povos Indígenas com essas comunidades e diante dessa questão dessa ferrovia? Então, é um tema que está sendo discutido, né? Ainda não tem uma decisão. Se vai, se não vai construir. O que nós estamos orientando é que seja respeitado esse processo de consulta, né? De conversar com as comunidades. Sempre que vai se construir uma obra, né? E eu, ainda enquanto movimento, defendia muito isso. E hoje a gente continua defendendo que haja esse respeito, né, ao processo de consulta. E é isso que nós estamos falando, né? Se tem esse interesse de construir, então que seja feito diretamente, né, um diálogo com as aldeias ali, com os povos afetados. E nós, do Ministério dos Povos Indígenas, nos colocamos à disposição para, né, fazer esse processo. Caso, né, a obra venha, né, a decisão seja essa de se construir, né, não se pode, de forma alguma, descumprir esse direito, né, de escuta e diálogo. Ótimo, ministro. Então, já caminhando para o fim, em relação a Ailton Krenak, esta sexta-feira, né, vai tomar posse na Academia Brasileira de Letras, queria que a senhora pudesse fazer uma avaliação da importância simbólica desse momento, como que isso pode dar um recado para o país, para o mundo, enfim, uma avaliação sua. Olha, a Academia Brasileira de Letras, né, super importante, né? Já era tempo de ter representação indígena também nesse espaço, considerando agora que nós estamos num momento assim histórico para os povos indígenas, né? Com um ministério
com a FUNAI em 57 anos, ter a primeira presidência indígena, imagina, né? Muito tempo. Com indígenas ocupando cargos estratégicos no governo, na saúde, né? na própria FUNAI, nos estados. E nós estamos vendo que hoje muitos órgãos, muitas instituições até se sentem desconfortáveis se não tem ali uma representação indígena, né? Eu mesma, ano passado, recebi também, né? Aliás, fui ali participar da Academia Brasileira de Cultura, um lugar que nunca teve um indígena, agora eu estou lá também como uma imortal na Brasileira de Cultura, a Juma Chipaia também, né? Lá de Altamira está ali. Então, a Academia Brasileira de Letras está de parabéns por, neste momento, né? Trazer essa representação indígena, né? Ali também para esse espaço. Acho que marca muito bem esse momento. A senhora tem viajado muito internacionalmente, inclusive se encontrou recentemente com o Papa Francisco. Como é que tem sido, né, o interesse da comunidade internacional pelos povos originários? Qual tem sido aí a mensagem da senhora nesses fóruns, palcos internacionais? Olha, nós temos tentado todas as formas, né, nacional e internacional, de trazer os povos indígenas para o debate público, né? Para colocar os povos indígenas no centro, como protagonista nesse momento que o mundo vive várias crises, né? Crise civilizatória, crise humanitária, crise climática, né? Então, nós estamos trazendo os povos indígenas como parte da solução para essas crises, com o modo de viver, com a relação com a natureza, né? Com o meio ambiente. Então, hoje, você falar comigo, né? Falar com indígenas, você está falando da agenda ambiental, da agenda climática, da agenda da proteção da biodiversidade, da cultura, né? Da democracia. Então, a gente traz um conjunto hoje de pautas, né? Carregada nessa originalidade, né? Dos povos indígenas, que é Brasil, né? Que é Brasil. Então, Papa Francisco me convidou para estar lá participando de um simpósio que teve como tema saberes indígenas e a ciência, trazendo a valorização do conhecimento indígena também para ser compreendido como uma ciência. Então, isso para mim assim foi fantástico. O Papa falando, né, assim, para o mundo, para um campo religioso, né, muito grande, reforça muito, né, esse olhar das pessoas para ter esse respeito, né, com os povos indígenas. Ótimo, ministra. Muitíssimo obrigada pela disposição. As portas aqui do Jornal Tempo estão sempre abertas para a senhora. E para você que nos acompanhou até aqui, a entrevista completa em otempo.com.br, o nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.